Você já ouviu falar sobre a conspiração da frequência 432 Hz e 440 Hz? Meu nome é Ana Júlia, sou aluna do curso técnico de multimídia e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa conspiração. Primeiramente, nós precisamos entender o que é música. De acordo com a Maria Luísa Prioli, em seu livro Teoria Musical, Princípios Básicos da Música, ela diz que música é a arte dos sons, combinados de acordo com as suas variações de altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética. São três elementos que são fundamentais e que compõem a música. Dentre eles tem a melodia, o ritmo e a harmonia. A melodia é a sucessão de sons que formam um sentido musical. Já o ritmo é o movimento dos sons que são regulados com uma maior ou menor duração. E a harmonia é a execução de vários sons ouvidos ao mesmo tempo, ou seja, a harmonia é a junção desses dois elementos. Nós precisamos também entender o que é som e o que é ruído, qual a diferença entre eles. Ambos, eles se propagam por meio de ondas mecânicas e também só se propagam onde tem matéria, ou seja, onde tem corpo físico, e onde não tem isso, eles não se propagam. Eles possuem a duração, que é um começo, um meio e um fim, uma intensidade, que é um volume mais suave ou algo mais forte, e também um timbre, que é a impressão digital, a identidade do som. Porém, apenas o som ele tem uma altura, ou seja, é possível medir a manifestação acústica. O ruído não possui isso. Nós precisamos entender também o que é o decibel. O decibel ele é uma unidade de medida da altura do som. E é através dessa unidade de medida que nós conseguimos distinguir o quanto um ambiente ele pode ser saudável ou pode ser prejudicial ao nosso sistema auditivo. O menor som, o menor decibel que é possível alcançar é o 0 decibéis, é o quase silêncio. E um som 10 vezes mais forte que isso é de 10 decibéis. Seguindo essa escala que nós vamos apresentar para vocês aqui, nós podemos acompanhar qual som pode ser mais prejudicial ou mais saudável. E é importante ressaltar que sons acima de 85 decibéis podem ser muito prejudiciais para o nosso sistema auditivo. Aqui na escala logarítmica do decibel, nós podemos perceber quais sons são considerados de uma altura mais saudável para o nosso sistema auditivo e aqueles que são prejudiciais. Como, por exemplo, um som saudável é o som de uma conversa de até 60 decibéis, de um refrigerador. E um som prejudicial, como podemos ver, é da polícia, sirene de polícia, e também um helicóptero ou até mesmo um secador de cabelo. E o que é frequência? A frequência é, enquanto o decibel ele menciona a altura do som, a frequência ela vai calcular o número de ciclos de uma onda sonora por segundo, ou seja, quantas ondas sonoras passam por segundo é a frequência. A frequência alta, elas são aquelas que possuem mais ciclos por segundo. Por exemplo, o cantar de um pássaro ou a voz feminina são consideradas numa frequência mais alta porque possuem mais ciclos por segundo e também por serem mais agudas, são consideradas mais agudas. Já uma frequência mais baixa é aquelas que possuem menos ciclos por segundo, como por exemplo, a voz masculina ou o som de um contrabaixo. Esse vídeo mostra um pouco sobre a teoria do 432 Hz. Vamos deixar o link dos vídeos que vou passar aqui na descrição para que vocês possam ver e saber um pouco mais sobre como é essa teoria. Porém, no vídeo, a moça aborda sobre o contexto histórico da frequência do 432 Hz, que diz o quê? Antigamente, a afinação dos instrumentos ela não era padronizada. Então, um instrumento tocava de um violino, por exemplo, tocava de um jeito aqui no Brasil e lá na Europa ele poderia soar de outra maneira, porque não havia um padrão para os instrumentos, devido à indústria musical ainda não ter sido muito consolidada naquela época. Então, por não haver o padrão, existia muita distinção das frequências e do som desses instrumentos da afinação. A afinação 432 Hz, ela era considerada por alguns como uma afinação natural, que era ligada a cálculos baseados à ressonância de Schumann, que foi uma ressonância muito estudada. E também o compositor Giuseppe Verdi, lá por volta de 1859, ele defendia a sua afinação no 432 Hz, ou seja, as músicas desse compositor eram todas afinadas a 432 Hz porque ele acreditava que essa era a frequência certa. E também muitos alegavam
que essa frequência ela se conectava melhor com o universo e com a natureza. Já a afinação do 432 Hz tornou-se um padrão internacional, principalmente devido à indústria musical e a indústria naquela época, devido às revoluções industriais, a indústria estava começando a se consolidar, então nesse período a indústria declarou que a 440 era a afinação padrão para todos os instrumentos, porque precisava ser definido isso. E historicamente houve uma inflação nesse pitch, nessa afinação padrão, né, com orquestras afinando cada vez mais alto, outras também cada vez mais baixo, por ser algo que impactava o público. Ou seja, eles percebiam que nas orquestras o público gostava daquela música um pouco mais alta, então as frequências foram cada vez mais aumentando. Devido a isso, a indústria padronizou para 440 Hz. E aí tem a teoria da conspiração, que sugere também que a adoção do 440 Hz surge um impacto no nosso cérebro e pode ter sido uma manobra, na verdade, possivelmente ligada à manipulação em massa, como por exemplo Hitler na manipulação nazista, ou até mesmo o projeto MKUltra para manipulação mental em massa, desconectando as pessoas da harmonia natural, porque eles acreditavam que a frequência 432 Hz era ligada a essa conexão com o universo e com a natureza, já a frequência 440 Hz não. E no vídeo, a moça vai explicar também um pouco sobre como a diferença entre o Lá afinado em 432 Hz e o Lá afinado em 440. Então é perceptível, apesar de ser pouco. Existe também a conspiração da família Rockefeller. A família Rockefeller era uma família estadunidense industrial, política e de banqueiros que se tornou uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos e que construiu uma fortuna no ramo do petróleo lá pelo século XIX e XX, que é o que abordei aqui um pouco sobre, exatamente no período das revoluções industriais e exatamente no período onde mais aconteceu a manipulação em massa. E muitos vão dizer que a música e a frequência musical foi muito padronizada pela família Rockefeller, porque eles queriam manipular em massa também e utilizaram a música para manipulação. Por isso a mudança do 432 para 440. E aqui eu trouxe para vocês um estudo científico sobre o 432 Hz. Foi uma pesquisa realizada sobre a música sintonizada em 440 Hz e em 432 e os efeitos na saúde das pessoas que fizeram parte da pesquisa. O contexto dessa pesquisa foi o seguinte: a frequência de referência atual para a afinação dos instrumentos musicais é 440, mas alguns teóricos músicos afirmam que a afinação de 432 Hz tem melhores efeitos no corpo humano, mas não há estudos científicos que sustentem essa hipótese, por isso a pesquisa foi feita. O objetivo da pesquisa era identificar diferenças em parâmetros vitais e percepções após ouvir música em diferentes frequências, de 440 e 32 Hz. O cenário era uma sala com 33 voluntários, no qual eles ouviam as músicas em frequência 440 e 432 Hz. Foram 2 sessões de músicas em dias diferentes, no qual foi realizada essa pesquisa. E aqui nós temos os resultados. Os parâmetros vitais foram calculados, a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, as percepções como sensações físicas e emocionais e os níveis de concentração durante a audição e satisfação geral com a experiência da música. Os resultados foi que a música afinada em 432 Hz foi associada a uma ligeira diminuição dos valores médios da pressão arterial, sistólica e diastólica, embora não muito significativo isso, mas houve também uma diminuição acentuada no médio da frequência cardíaca, foi de menos 4,79% de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, os BPMs. E também teve uma ligeira diminuição nos valores médios da frequência respiratória. Conclusões, podemos concluir então nessa pesquisa que os dados sugerem que a música afinada em 432 Hz pode diminuir a frequência cardíaca mais do que a música afinada em 440 Hz, comprovando assim um pouco da teoria da conspiração. Nesse vídeo que eu trouxe também, vamos deixar o link para vocês, é um vídeo muito interessante que nos mostra de uma maneira ilustrada qual é o impacto da música em nosso cérebro.
No vídeo eles apontam um pouco de como funciona o cérebro de um músico ao tocar música e também os impactos que isso tem positivamente no nosso cérebro. O que mostra também um pouco de como a música ela tem poder de atuar no nosso corpo, tanto biologicamente, fisicamente, mas principalmente no mental. E qual a minha opinião, a opinião que tenho sobre esse assunto? Bom, até o presente momento nós não temos estudos científicos que realmente comprovem que a frequência 432 Hz ela é melhor do que a 440, apesar de termos pessoas que falam sobre isso. Mas, visto que a música ela é um componente muito importante e que impacta diretamente no nosso cérebro, principalmente no nosso dia a dia, nós seres humanos não vivemos sem música, afinal somos compostos disso, né? E eu acho que muitos podem ter manipulado a música, principalmente devido às manipulações em massas que vimos na história. Então eu acredito que muitos podem ter manipulado sim a frequência musical para criar uma manipulação em massa com algum intuito. Afinal, a música ela é um instrumento muito poderoso e muito usado hoje em dia. E também nós vemos isso no mercado de músicas atualmente. A busca por músicas mais agitadas, músicas mais pesadas e mais fortes é muito maior do que antigamente, que não tinha isso. Então eu acredito que sim, a música ela pode ter sido, a frequência musical pode ter sido manipulada e ter sido usada para outros fins. E à luz da Bíblia? Temos um exemplo muito forte disso na luz da Bíblia. O próprio rei Davi, ele foi um dos maiores salmistas que teve na Bíblia e também foi o copeiro de Saul, rei Saul na época dele. O rei Davi, ele era arpista e ele compôs a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia hoje. E ele foi, posteriormente, depois de Saul, foi escolhido para ser rei de Israel. E na Bíblia nós vemos que Davi, no mandato de Saul, ele foi chamado para tocar harpa para o rei Saul, porque havia um espírito de tormento que atormentava Saul. E Davi tocava harpa e aquele espírito saía, então Saul ficava aliviado. Nós vemos os impactos da música na própria palavra. Ou seja, a música de Davi, que Davi tocava, tinha o poder para curar e libertar. Por isso afirma a minha tese, que a música sim pode ter sido manipulada por conta do poder que ela tem. Essa professora, além de falar um pouco sobre a música numa palestra que ela deu, ela diz assim, cuidado com a música que você ouve. Ela diz que o governo, ele usa muito a música para manipular as pessoas. Então ela fala, nesse vídeo especificamente, ela fala assim, cuidado com a música que o governo oferece para o público. Ela fala sobre o impacto disso lá na época de Platão, quando Platão ele fala sobre o impacto da música. Então, eu recomendo vocês a verem esse vídeo, porque ele é bem curtinho e essa professora ela deu uma palestra sobre isso, falando sobre que você conhece o governo com base na música que ele dá às pessoas, porque a música é padrão vibratório puro. E ela fala um pouco sobre isso, muito interessante, o posicionamento dela sobre as frequências também. E é isso. Eu deixei aqui uma frase para vocês do próprio Platão. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm a sua sede na alma. Ela enriquece essa última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. Muito obrigada!